Nas férias em família, tínhamos reservado uma sessão particular na piscina. Quando todos estavam indo para lá, minha filha de 6 anos ficou com medo de entrar na água. Então, minha sobrinha gritou: "Eu te ajudo, vem logo." Animada, Hannah acabou se trocando. Mas assim que entrou, minha sobrinha começou a empurrar sua cabeça para baixo, dificultando a respiração. Fui direto falar com minha irmã: "Manda sua filha parar com essa besteira, isso não tem graça." Rindo, ela respondeu: "Isso vai deixar sua filha confiante." Em seguida, ela mesma empurrou a cabeça de Hannah até que minha filha desmaiou. Enquanto isso, todos riam e elogiavam. Com raiva, agarrei minha filha e, quando meu marido chegou e a viu naquele estado, ele perdeu o controle. "Meu nome é Laia, sou casada com Neil e temos uma filha linda chamada Hannah, de 6 anos, que significa tudo para nós." Hannah sempre foi cautelosa com a água, não exatamente com medo, mas sempre hesitante. Estávamos trabalhando nisso devagar, com aulas de natação no centro comunitário, e ela vinha progredindo bem. Isso é importante para entender o que aconteceu depois. Todo verão, minha família alugada uma casa grande de férias nas montanhas, uma tradição que todos aguardam com expectativa. Meus pais, minha irmã Yvonne e o marido dela, Brent, junto com a filha de 10 anos, Tessa, meu irmão Craig com a esposa Gail, e os gêmeos de 28 anos, Finn e Reed. Este ano, decidimos gastar mais em uma casa com piscina, perfeita para as crianças. Quando chegamos no sábado de manhã, ficamos impressionados: 3 andares, um deck enorme e uma piscina de resort. Hannah ficou animada, mas nervosa. Perguntava se a água era muito funda e se teria que ir para o lado fundo. Eu a tranquilizei dizendo que ela poderia ficar só na parte rasa e que o papai e eu estaríamos com ela o tempo todo. Marcamos a sessão de piscina para domingo à tarde só nós, por 3 horas. Os adultos falavam em brincadeiras na água e em ensinar novas técnicas de nado para as crianças. No domingo, depois do almoço, todos se trocaram. Hannah escolheu seu maiô favorito, rosa e roxo com unicórnios. Estava empolgada, mas me pediu pelo menos 10 vezes para prometer que eu ficaria ao lado dela. Eu prometi. Descemos para a área da piscina e dava para ver a mistura de nervosismo e animação dela. As outras crianças já corriam e brincavam na parte rasa. Neil arrumava as cadeiras e toalhas enquanto eu ajudava Hannah a colocar as boias de braço. Sim, ela ainda usava, e não havia problema nisso para uma criança de 6 anos construindo confiança. Foi então que Tessa, minha sobrinha, apareceu. Preciso esclarecer algo sobre Tessa. Minha irmã Yvonne sempre disse que ela é cheia de espírito, mas eu a considero mandona e um pouco agressiva. Já a vi pressionando crianças menores, fingindo que estava ajudando. "Hannah, não seja bebê com a piscina", disse Tessa, e imediatamente fiquei irritada. Antes que eu pudesse responder, ela mudou o tom, fingindo empolgação genuína: "Eu te ajudo, vem logo. Sei os melhores lugares para começar a nadar." Hannah me olhou com aqueles olhos castanhos enormes, claramente dividida entre a cautela e a vontade de ser corajosa como a prima mais velha. "Mamãe, a Tessa pode me ajudar?" Hesitei. Algo na atitude repentina de Tessa não me soava bem, mas era a primeira vez que Hannah parecia realmente animada. "Está bem, mas só na parte rasa. E eu vou entrar logo atrás de vocês." Hannah pulava de alegria enquanto terminava de se aprontar. Ela confiava em Tessa e, apesar das minhas dúvidas, eu queria incentivar sua coragem. Era para ser um momento de construção de confiança. Ela entrou com cuidado, usando os degraus, ficando onde a água batia no peito. Eu estava a apenas 1,5 metro de distância, pronta para entrar também, quando tudo deu errado. Tessa se moveu para trás de Hannah e, sem aviso, colocou as 2 mãos nos ombros dela. "Vou te mostrar como prender a respiração debaixo d'água", anunciou em voz alta. Antes que eu pudesse reagir, antes que Hannah conseguisse protestar, Tessa a empurrou com força pelos ombros, mergulhando sua cabeça completamente. Os braços de Hannah se agitaram imediatamente. Ela não estava preparada, não tinha respirado, e estava em pânico. "Tessa, para com isso agora!" Gritei, correndo para dentro da piscina. Mas Tessa não parava. Continuava empurrando, e eu via Hannah se debatendo desesperada debaixo d'água. Eu me movia o mais rápido que podia, mas a água me atrasava, e aqueles segundos pareceram horas.
Os movimentos de Hannah ficavam cada vez mais frenéticos, mais desesperados. Ela estava se afogando. Minha filha de 6 anos estava se afogando, e era a prima de 10 anos quem estava fazendo isso. Tessa, pare! Gritei com toda a força dos meus pulmões. Foi nesse momento que Yvonne, minha irmã, olhou da cadeira onde estava relaxando. Em vez de correr para ajudar, em vez de mandar a filha parar, ela simplesmente riu. Ela riu ao ver minha filha sendo mantida debaixo d'água contra a vontade. Manda sua filha parar com essa besteira. Isso não tem graça. Berrei para Yvonne, quando finalmente alcancei Hannah e Tessa. Yvonne se levantou, ainda sorrindo, ainda tratando aquilo como uma brincadeira. Relaxa, Laia. Isso vai deixar sua filha mais confiante. Ela precisa aprender a não ser tão medrosa. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Empurrei Tessa para longe de Hannah e puxei minha filha para fora da água. Hannah tossia, engasgava, chorava e estava claramente traumatizada. O rosto vermelho, ofegante, tentando respirar entre soluços. Mas Yvonne não tinha terminado. Enquanto eu a segurava, tentando acalmá-la, Yvonne veio até mim, arrancou Hannah dos meus braços e a forçou de novo para debaixo d'água. Viu, Hannah? Não é assustador. Só que Hannah já estava enfraquecida da primeira vez, e essa segunda submersão foi demais para o corpinho dela. Depois de alguns segundos debaixo d'água, parou de se debater, o corpo ficando completamente mole. Quando Yvonne finalmente soltou, o corpinho inconsciente de Hannah começou a afundar. Mergulhei imediatamente e puxei minha filha de volta à superfície. O terror daquele momento ainda me assombra. Hannah não respirava direito, os lábios tinham um tom azulado, e ela não respondia. Comecei a fazer respiração boca a boca enquanto Neil ligava para o 911. E aqui vem a parte que ainda me faz ferver de raiva, todos os outros começaram a rir. Meus pais, Brent, Craig, Gail, todos rindo e elogiando a Yvonne pela técnica dura. Alguém disse: essa é uma forma de ensinar a nadar. Outro comentou: da próxima vez ela vai ser mais corajosa. Eu segurava minha filha de 6 anos inconsciente nos braços, e minha família tratava aquilo como diversão. Agarrei Hannah e comecei a carregá-la para fora da área da piscina quando Neil apareceu correndo. Ele tinha ido buscar mais toalhas e não tinha visto o que aconteceu, mas bastou um olhar para o corpo mole da filha e seu rosto ficou completamente pálido. O que aconteceu? Ele exigiu. Sua filha está bem, disse Yvonne de forma displicente. Ela só precisa criar coragem. Neil olhou de Hannah para mim e depois para Yvonne, e eu vi algo mudar em seus olhos. Neil sempre foi a pessoa mais calma e equilibrada que conheço. É professor do ensino médio, ótimo com crianças, nunca levanta a voz. Mas quando entendeu o que tinha acontecido, ele simplesmente perdeu o controle. Você segurou minha filha debaixo d'água até ela desmaiar, disse, com a voz baixa e mortal. Era só brincadeira, respondeu Yvonne, já sem tanta confiança. Brincadeira? A voz de Neil explodiu na área da piscina. Ela está inconsciente. Você quase matou minha filha. Neil imediatamente começou a verificar o pulso, a respiração, tudo o que sabia de primeiros socorros. Hannah estava respirando, mas ainda inconsciente. Vamos levá-la ao hospital agora. Vocês estão exagerando, disse minha mãe. Olha, ela está respirando. Ela está inconsciente porque ficou sem oxigênio. Retrucou Neil, entre dentes. Vocês entendem? Ela pode ter tido lesão cerebral. Ela podia ter morrido. A viagem até o pronto-socorro mais próximo foi os 20 minutos mais longos da minha vida. Hannah acordou no caminho, confusa e assustada, perguntando por que sua garganta doía e por que se sentia tonta. Neil ligou para o hospital enquanto eu a segurava no banco de trás, e já estavam prontos para nos receber quando chegamos. O médico da emergência foi minucioso. Avaliou os níveis de oxigênio, fez testes neurológicos e monitorou sinais de afogamento secundário. Hannah precisou ficar em observação por 24 horas para garantir que não haveria complicações tardias. O Dr. Murphy, médico responsável, foi muito claro. Sua filha sofreu um quase afogamento com perda de consciência. Sempre que há privação de oxigênio, existe risco de lesão cerebral. Precisamos monitorá-la de perto, e ela ficará internada esta noite.
Quando o Dr. Murphy perguntou como tinha acontecido, e eu expliquei, a expressão dele ficou muito séria. Isso não foi um acidente. Alguém a segurou debaixo d'água de propósito até ela perder a consciência. Vocês precisam entender que isso poderia ter sido fatal. As palavras do médico me atingiram como um caminhão. Podíamos ter perdido Hannah para sempre por causa da ideia distorcida da minha irmã de a ajudarem e pela completa falta de preocupação da minha família com a segurança dela. O hospital notificou o conselho tutelar, como é exigido em casos de possível risco infantil. Uma assistente social conversou conosco e com Hannah. Minha filha, corajosa como sempre, contou com clareza. A Tessa me empurrou para baixo da água e não me deixou subir. Eu não conseguia respirar. Foi assustador. Enquanto isso, na casa de férias, minha família aparentemente continuava o dia de piscina como se nada tivesse acontecido. A irmã de Neil ligou para saber como estávamos, ela não tinha ido à viagem. Quando Neil contou, ela ficou horrorizada. Vocês estão falando sério? Eles simplesmente continuaram nadando depois que Hannah desmaiou? Foi aí que percebemos a gravidade de tudo. Uma família normal estaria devastada, pedindo desculpas, preocupada. A nossa estava fazendo festa. Neil e eu tomamos algumas decisões durante aquelas 6 horas no hospital. Primeiro, nunca mais colocaríamos Hannah em uma situação em que pudesse ser machucada por aquelas pessoas. Segundo, haveria consequências reais. Hannah recebeu alta na noite seguinte, depois de 24 horas em observação. Fomos instruídos a observar sinais de complicações e voltar imediatamente em caso de sintomas. Fomos direto para um hotel em vez de retornar à casa de férias. Às 21 horas meu celular começou a tocar. Primeiro Yvonne, depois meus pais, depois Craig. Todos perguntando onde estávamos, todos agindo como se fossemos dramáticos. Quando finalmente atendi, Yvonne disse: Laia, você está fazendo um escândalo por nada. A Tessa só ficou chateada porque a Hannah não aguentou uma brincadeira. Hannah perdeu a consciência, Yvonne. Ela quase se afogou. Mas não se afogou. Ela está bem agora, não está? Crianças são resistentes. Desliguei na cara dela. Na manhã seguinte, enquanto Hannah ainda dormia no hotel, Neil e eu começamos a agir. Primeiro, ligamos para o advogado. No nosso estado, o que aconteceu podia ser enquadrado como agressão contra menor, negligência infantil ou até tentativa de homicídio, dependendo do promotor. Decidimos prosseguir com as acusações. Depois, ligamos para a empresa de aluguel da casa de férias. Contamos tudo e enviamos os registros médicos. Eles ficaram chocados e iniciaram imediatamente uma investigação sobre o ocorrido na propriedade deles. Neil também ligou para seu diretor e pediu licença emergencial. Explicou a situação e recebeu apoio total. Cuide da sua família. A escola se resolve. Em seguida, telefonei para meu chefe. Minha empresa tem uma política rígida sobre segurança familiar, e me concederam licença emergencial imediatamente. Então começamos a documentar tudo, cada mensagem de texto da família, cada ligação, cada comentário de desprezo. Guardamos tudo. Na terça-feira, a investigação policial começou. A detetive Webb foi designada para o caso e conduziu tudo com profissionalismo. Explicou que casos com crianças seguem protocolos especiais e que o bem-estar de Hannah seria a prioridade máxima. Hannah foi entrevistada com uma psicóloga infantil presente. Pude ficar ao lado dela, o que a deixou mais segura. A psicóloga, doutora Cooper, foi doce, mas firme. Hannah, você pode me contar o que aconteceu na piscina? A voz de Hannah era pequena, mas clara. A Tessa disse que ia me ajudar a nadar, mas depois empurrou minha cabeça para baixo da água e não deixou eu subir. Eu tentei sair, mas ela continuou me empurrando. Eu não conseguia respirar e fiquei com muito medo. Você pediu para Tessa colocar sua cabeça debaixo d'água? Não. Eu não queria ir para o fundo. Eu estava com medo e tentei pedir para ela parar, mas não dava para falar porque minha cabeça estava debaixo da água. E os adultos? Algum deles tentou ajudar? Hannah pensou por um instante. A mamãe tentou, mas a tia Yvonne riu. E então a tia Yvonne também empurrou minha cabeça para baixo, e tudo ficou escuro.
contou Hannah. A psicóloga fez várias outras perguntas, e o relato de Hannah permaneceu consistente o tempo todo. Ela deixou claro que não tinha consentido em ser empurrada, que tentou resistir e que os adultos presentes ou incentivaram a situação, ou simplesmente não fizeram nada para impedir. A detetive Webb anotava tudo em detalhes. Depois, conversou comigo e com o Neil em particular. Quero que saibam que o depoimento da sua filha é muito confiável. Crianças da idade dela raramente inventam histórias com esse nível de detalhe e consistência. O que ela descreveu é um caso claro de agressão e de risco à integridade infantil. No dia seguinte, Tessa foi entrevistada separadamente, com Brent presente e outra psicóloga infantil conduzindo a conversa. No início, Tessa disse que era apenas uma brincadeira, mas, pressionada, admitiu que segurou Hannah debaixo d'água para deixá-la mais corajosa e que sua mãe tinha dito que era uma boa ideia. Sua mãe disse que estava tudo bem empurrar a cabeça da Hannah para baixo? Perguntou a psicóloga. Sim. Ela disse que a Hannah estava sendo um bebê e precisava aprender a ser forte. Disse que empurrá-la para baixo ajudaria. Hannah parecia feliz quando você fazia isso? Tessa hesitou. Não, ela tentava escapar. Mas a mamãe falou que isso era normal e que eu devia continuar. E o que aconteceu quando a Hannah parou de se mexer? Ela ficou molinha, e a tia Laia ficou muito brava. Mas a mamãe disse que a tia estava sendo dramática. Esse depoimento de Tessa foi crucial. Ele mostrou que Vonnie não apenas deixou de impedir, como incentivou ativamente a agressão, instruindo a filha a continuar mesmo quando Hannah já estava em sofrimento. Brent ficou arrasado ao ouvir o que a filha contou. Ligou para nós naquela noite, com a voz trêmula. Laia, Neil, eu não fazia ideia de que a Yvonne tinha dito isso para Tessa. Eu estava na cozinha pegando bebidas quando aconteceu. Se eu soubesse, não conseguiu terminar a frase. A detetive Webb também entrevistou os outros adultos presentes, e as declarações revelaram um padrão perturbador de negligência coletiva. A fala do meu pai foi particularmente grave. Vimos a Hannah se debatendo um pouco, mas a Yvonne disse que era bom para ela. A Yvonne sempre foi boa com crianças, então confiamos no julgamento dela. Quando a Hannah ficou mole, achamos que estava fingindo drama. Minha mãe falou algo parecido. Hannah sempre foi sensível demais com água. A Yvonne só estava tentando ajudá-la a superar o medo. Não percebemos que era algo sério até a Laia começar a gritar. Craig mostrou o mesmo mau julgamento. Parecia apenas brincadeira normal entre primos. Crianças às vezes brincam de forma mais bruta. Não pensamos que fosse perigoso. Gail admitiu que estava distraída com o celular e nem percebeu direito o que estava acontecendo. A declaração mais condenatória veio de Brent, que voltou da cozinha justamente quando Hannah perdeu a consciência. Quando voltei, vi a Hannah boiando de bruços na piscina. A Yvonne estava em pé ao lado, rindo e dizendo algo sobre como a Hannah precisava aprender a ser mais forte. Eu percebi na hora que tinha algo muito errado, mas todos os outros agiam como se fosse normal. Com base nesses depoimentos, a detetive Webb montou um caso sólido. Ela nos explicou que as evidências mostravam um padrão claro de negligência e risco infantil. O que torna este caso particularmente grave, explicou, é que vários adultos estavam presentes e falharam em intervir, mesmo vendo uma criança em perigo evidente. As ações de Yvonne foram diretamente prejudiciais, mas a omissão dos outros também contribuiu para os ferimentos de Hannah. A investigação ainda trouxe informações preocupantes sobre os métodos de criação de Yvonne. Professores de Tessa contaram que ela já havia descrito as abordagens de amor duro da mãe, como forçá-la a fazer coisas assustadoras para criar caráter. Uma das professoras, Sra. Patterson, deu uma declaração por escrito. Tessa comentou várias vezes que a mãe a faz enfrentar coisas que a assustam, dizendo que isso a deixará mais corajosa. No mês passado, contou que a mãe a obrigou a tocar em uma cobra no zoológico, mesmo estando apavorada. Para ela parecia normal, mas para mim foi preocupante. Esse padrão de comportamento mostrava que o incidente na piscina não foi isolado, mas parte da filosofia de Yvonne de criação. Ela realmente acreditava que expor crianças ao medo, sem considerar o consentimento ou conforto delas, era benéfico. A detetive também descobriu um episódio anterior na escola. Tessa havia empurrado uma criança menor do brinquedo do parquinho, alegando que estava ajudando a ser mais corajoso.
A escola exigiu uma reunião com os pais, mas Ivone descartou como uma coisa de criança. Além disso, a investigação encontrou mensagens de texto entre Ivone e Brent, de alguns meses antes, em que ela reclamava que Hannah era mimada demais e precisava endurecer. Em uma delas, escreveu: Alaya trata a Hannah como um bebê. Essa menina precisa de desafios de verdade ou nunca vai aprender a lidar com a vida. Essas mensagens estabeleciam um padrão claro. Ivone via Hannah como alguém que precisava de uma correção e demonstravam premeditação em suas ações na piscina. Enquanto isso, Hannah lutava com as consequências do trauma. Os pesadelos começaram na primeira noite em casa. Ela acordava chorando, dizendo que não conseguia respirar, que alguém a segurava para baixo. Neil e eu nos revezávamos para ficar com ela, garantindo que estava segura. O pediatra de Hannah nos encaminhou para a doutora Sarah Patel, especialista em traumas infantis. A doutora Patel explicou que o que Hannah havia vivido era um tipo de trauma de traição a ser ferida por alguém em quem confiava, em um ambiente que deveria ser seguro. Hannah confiava que a Tessa iria ajudá-la, disse na nossa primeira sessão familiar. Quando Tessa a machucou em vez disso, essa confiança foi quebrada de forma profunda. E somando-se a isso o fato de que os outros adultos presentes não a protegeram, temos uma resposta traumática muito séria. Hannah começou a ter crises de pânico sempre que via água. Até mesmo o barulho da torneira enchendo a banheira a fazia entrar em pavor. Tivemos que mudar para banhos rápidos de chuveiro, sempre com a porta do banheiro aberta para que ela pudesse nos ver por perto. A parte mais dolorosa foi assistir à mudança em sua personalidade. Antes, Hannah era uma criança cautelosa, mas curiosa, sempre disposta a experimentar coisas novas quando tinha o apoio adequado. Depois do incidente na piscina, ela se tornou retraída e com medo de tudo. Não queria ir a parques, não queria brincar com outras crianças e se agarrava ao Neil e a mim o tempo todo. A doutora Patel trabalhou com Hannah usando terapia lúdica e EMDR, de sensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, adaptados para crianças. Aos poucos, Hannah começou a processar o que havia acontecido e a entender que não tinha culpa. Um avanço importante aconteceu cerca de 6 semanas depois do incidente. Hannah estava brincando com bonecas no consultório quando, de repente, levantou os olhos e disse: os adultos deviam ter ajudado a menininha na piscina. Eles deviam cuidar dela, mas não cuidaram. Isso mesmo, Hannah respondeu a doutora Patel com suavidade. Os adultos não cumpriram o papel deles de te manter segura. E como isso faz você se sentir? Com raiva respondeu Hannah, firme. E triste. Eu confiava neles, mas eles riram quando eu estava com medo. Foi a primeira vez que Hannah expressou raiva pelo que havia acontecido, e a doutora Patel explicou que esse era um passo saudável e necessário no processo de cura. Enquanto Hannah enfrentava seu trauma, Neil e eu lidávamos com as consequências dentro da família. As mensagens e ligações se tornaram cada vez mais hostis conforme a notícia da investigação policial se espalhava. As mensagens de Ivone, em especial, ficaram cruéis. Ela me mandava textos enormes me chamando de irmã vingativa e me acusando de destruir a família por nada. Dizia que Hannah estava bem e que eu estava ensinando minha filha a ser vítima em vez de sobrevivente. Uma mensagem, em particular, me deixou furiosa. A Hannah é fraca porque você a tornou fraca. Eu estava tentando consertar o que você estragou. Agora você está arruinando minha vida porque não aguenta ser uma mãe de verdade. As tentativas da minha mãe de fazer as pazes eram quase tão irritantes quanto os ataques de Ivone. Ela ligava e mandava mensagens sem parar, pedindo que eu pensasse na família e sugerindo que poderíamos resolver isso em particular. Lila, querida, famílias têm problemas, mas ficamos juntos, disse em uma ligação. Você não pode simplesmente deixar isso para lá? A Ivone está se sentindo péssima. Mãe, a Hannah perdeu a consciência porque a Ivone a segurou debaixo d'água. Isso não é uma briguinha de família, é crime de risco à criança. Mas denunciar a própria irmã, o que as pessoas vão pensar? Eu me importo mais com o que aconteceu com a minha filha do que com o que os outros vão pensar, mãe. Essas conversas deixaram claro que minha família ainda não compreendia a gravidade do ocorrido. Eles se preocupavam mais com a reputação da família e com as consequências para Ivone do que com o bem-estar de Hannah. O ponto de ruptura veio quando meu pai ligou e sugeriu que Hannah deveria pedir desculpas a Tessa por ter causado todo esse problema. Pedir desculpas.
Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Pai, a Hannah é a vítima aqui. Ela quase morreu. Mas olha todos os problemas que isso trouxe. A Yvonne pode acabar na cadeia. A Brenda está falando em divórcio. A família inteira está se desfazendo. Talvez, se a Hannah simplesmente dissesse que exagerou. Desliguei na cara dele e bloqueei o número. Uns 20 minutos depois, Neil me encontrou chorando na cozinha. Eles querem que a Hannah peça desculpas, falei entre lágrimas. Querem que a nossa filha traumatizada, de 6 anos, peça desculpas por ter exagerado depois de quase se afogar. O rosto de Neil se fechou em raiva. Eles nunca mais vão ficar sozinhos com a Hannah. Nunca. Aquela conversa com meu pai cristalizou algo para mim e para Neil. A reação da nossa família ao trauma da Hannah estava sendo quase tão danosa quanto o incidente em si. Eles estavam priorizando o conforto da Yvonne em vez da segurança da Hannah e exigindo que ela minimizasse o próprio trauma para deixar os adultos mais confortáveis. A doutora Patel nos ajudou a entender que essa dinâmica familiar é comum em casos de abuso. Muitas vezes, as famílias pressionam as vítimas a perdoar e esquecer porque lidar com a realidade do que aconteceu é desconfortável demais, explicou. Mas pedir para Hannah minimizar o trauma ou assumir a responsabilidade pela reação da família seria retraumatizá-la. Decidimos então limitar o contato com familiares que não conseguiam reconhecer o trauma da Hannah nem apoiar sua recuperação. Foi doloroso, mas necessário para proteger a saúde emocional dela. Enquanto isso, o processo legal avançava. A promotora responsável pelo nosso caso, a promotora distrital Ruth Gilbert, era experiente em casos de risco infantil e levou a situação da Hannah muito a sério. O que aconteceu com sua filha se enquadra legalmente como agressão e risco infantil, explicou. As ações da Yvonne foram deliberadas, perigosas e resultaram em sérios danos a Hannah. Pretendemos levar este caso até as últimas consequências da lei. As acusações criminais contra Yvonne incluíam risco infantil em 1º grau, agressão em 3º grau e negligência criminosa. Cada acusação trazia a possibilidade de prisão e multas pesadas. O advogado da Yvonne tentou negociar um acordo que envolvia apenas liberdade condicional e serviço comunitário, mas a promotora recusou. Esse caso é grave demais para uma punição leve. A Hannah poderia ter morrido, e a Yvonne não demonstrou nenhum remorso. A comunidade precisa ver que esse tipo de comportamento tem consequências reais. A polícia também entrevistou os outros adultos presentes. Os depoimentos foram incriminadores. Vários admitiram que viram a Hannah lutando, mas acharam que era para fortalecer o caráter. Outros disseram que seguiram a liderança da Yvonne porque ela sabia lidar com crianças. Com base nas provas e declarações, as acusações foram formalizadas em 2 semanas. Yvonne foi oficialmente acusada de risco infantil e agressão. Já a Tessa, por ter apenas 10 anos, não foi criminalmente responsabilizada, mas o Conselho Tutelar abriu investigação sobre o ambiente familiar e determinou que ela passasse por acompanhamento psicológico. O Conselho também investigou a conduta de Yvonne como mãe, entrevistou professores da Tessa, revisou registros escolares e fez visitas domiciliares. A apuração revelou um padrão de criação rígida que beirava o abuso, o que levou à imposição de um plano formal de parentalidade, exigindo que Yvonne concluísse cursos obrigatórios de educação parental e fosse submetida a supervisões regulares. A empresa responsável pelo aluguel da casa de férias baniu nossa família de todas as propriedades e notificou a seguradora. A investigação do seguro acabou gerando um processo contra Yvonne e Brent pelos danos e responsabilidades. Mas não paramos por aí. Neil e eu entramos com um processo civil contra Yvonne e Brent para cobrir as despesas médicas da Hannah, nossos salários perdidos, danos morais e indenização punitiva. Também solicitamos a avaliação dos direitos parentais da Yvonne, dada sua clara incapacidade de reconhecer situações de risco infantil. A reação da família foi rápida e previsível. Meus pais nos chamaram de vingativos e nos acusaram de destruir a família por causa de um acidente. Craig dizia que estávamos fazendo tempestade em copo d'água. Gail dizia que estávamos traumatizando a Tessa desnecessariamente. Mas havia algo que eles não entendiam: Hannah estava tendo pesadelos todas as noites. Ela tinha medo de banheiras, se recusava a chegar perto de piscinas e desenvolveu gagueira por causa do trauma. Nossa filha sofria de verdade com o que aconteceu, e eles queriam que fingíssemos que não era nada. A pior parte eram as mensagens de texto.
Ivone me enviou dezenas, me chamando de a mãe helicóptero e dizendo que Hannah precisava aprender lições da vida. Ela me acusava de mimar Hannah e dizia que todo o incidente era minha culpa por não ensinar minha filha a ser mais dura. Brent enviou uma mensagem para Neil dizendo: sua filha é fraca. Talvez isso a deixe mais forte. Minha mãe me mandou um longo e-mail sobre como as famílias permanecem unidas e como eu estava escolhendo estranhos em vez da família ao envolver polícia e advogados. Cada uma dessas mensagens foi salva e entregue ao nosso advogado. À medida que o caso criminal avançava, surgiam detalhes ainda mais perturbadores sobre o comportamento e atitude de Ivone. A promotoria trabalhou com a empresa de aluguel da casa de férias para obter declarações da equipe, que esteve presente durante o check-in e interagiu com nossa família. Embora não houvesse câmeras na área da piscina por questões de privacidade, vários funcionários presenciaram as interações agressivas de Ivone com as crianças durante nossa estadia. O funcionário da manutenção da piscina, Carlos Ruiz, declarou que havia visto Ivone tratar uma criança de forma brusca perto da piscina, forçando-a a pular da plataforma de mergulho, mesmo com medo evidente. Ele havia pensado em intervir, mas não tinha certeza se era sua função como funcionário. A defesa tentou argumentar que o incidente foi um mal-entendido, que Ivone estava apenas tentando ajudar Hannah a aprender a nadar. Mas as testemunhas especialistas rapidamente derrubaram essa alegação. O Dr. Michael Roberts, especialista em segurança aquática infantil, explicou como deve ser a instrução segura de natação: jamais envolve segurar uma criança debaixo d'água contra sua vontade. O que aconteceu com Hannah não foi ensino, foi agressão. O fato de ela ter perdido a consciência indica privação severa de oxigênio, o que poderia ter sido fatal. A defesa também tentou trazer à tona a ansiedade anterior de Hannah em relação à água, sugerindo que ela já tinha tendência a entrar em pânico. A doutora Patel, terapeuta de trauma de Hannah, contestou esse argumento. A cautela de Hannah em relação à água era totalmente normal e adequada à idade. Muitas crianças precisam de tempo para ganhar confiança. O que aconteceu não foi culpa da personalidade dela, mas de ter sido deliberadamente mantida debaixo d'água até não conseguir respirar. O advogado da Ivone ainda tentou retratar o incidente como uma desavença familiar exagerada. A estratégia fracassou quando a promotoria apresentou gravações de chamadas telefônicas de Ivone após o incidente. Em uma delas, Ivone dizia a uma amiga: a Laia está exagerando completamente com essa história da piscina. A Hannah mal ficou debaixo d'água por um minuto e agora a Laia age como se eu tivesse tentado matar a filha dela. Hannah precisa aprender que o mundo não vai mimá-la como a Laia faz. Em outra chamada, reclamava: levaram a Hannah para o hospital à toa. Ela estava respirando bem. Crianças caem, se levantam. Mas a Laia está criando uma filha fraca e agora está usando isso para me punir por tentar ajudar. Essas gravações mostraram falta total de compreensão sobre a gravidade do ocorrido e nenhum remorso pelo trauma de Hannah. O julgamento ocorreu 14 meses após o incidente, tempo suficiente para a terapia de trauma de Hannah evoluir e para a investigação do conselho tutelar ser concluída. Hannah não precisou depor pessoalmente, o que nos deixou aliviados. Em vez disso, foram apresentadas a júri suas entrevistas gravadas com a doutora Cooper e o assistente social do Conselho Tutelar, junto com seus registros de terapia documentando sua resposta traumática contínua. Eu depus no tribunal, e foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. O advogado de defesa tentou me retratar como superprotetora e dramática, mas a promotora me ajudou a manter o foco nos fatos. Senhora Laia, pode descrever o que viu quando chegou até sua filha na piscina? Perguntou a promotora. Hannah estava completamente mole nas mãos da Tessa. Os olhos dela estavam virados para trás, não se mexia nem respondia. Eu pensei que ela estivesse morta, respondi, com a voz trêmula ao lembrar o momento. Qual foi a reação da Ivone quando você puxou a Hannah da água? Perguntaram. Ela riu e disse que a Hannah estava sendo dramática. Quando eu disse que Hannah estava inconsciente, Ivone afirmou que isso era impossível e que minha filha só estava fazendo birra. O depoimento de Neil foi igualmente impactante. Ele descreveu encontrar Hannah mole e sem reação, a corrida desesperada até o hospital e as 6 horas de incerteza sobre possíveis danos cerebrais permanentes. O depoimento mais impressionante veio da doutora Murphy, médica do pronto-socorro que atendeu Hannah. Ela explicou detalhadamente quão perto da morte a menina esteve.
Quando uma criança perde a consciência por falta de oxigênio, estamos diante de uma emergência potencialmente fatal. Os níveis de saturação de oxigênio da Hannah, quando chegou, estavam perigosamente baixos. Mais 1 minuto ou 2 debaixo d'água e lidaríamos com danos cerebrais permanentes ou morte. Em sua opinião médica, este incidente foi causado acidentalmente? Absolutamente não. A duração e a forma como a submersão ocorreu não podem acontecer por acidente. Alguém teve que segurar deliberadamente a criança debaixo d'água enquanto ela se debatia. O júri deliberou por apenas 2 horas antes de declarar Yvonne culpada de todas as acusações. O rosto dela ficou pálido ao ouvir o veredito e, pela primeira vez desde o incidente, parecia compreender a gravidade de seus atos. Na sentença, a promotora Thompson defendeu consequências severas. A ré demonstrou total desrespeito pela vida e segurança de uma criança. Colocou Hannah em perigo, não buscou ajuda quando ela perdeu a consciência e não demonstrou arrependimento. Suas ações poderiam ter resultado na morte de Hannah. Yvonne foi condenada a 18 meses de prisão, com exigência de cumprir pelo menos 12 meses antes de ter direito à liberdade condicional. Também precisará completar cursos de parentalidade supervisionados pelo tribunal e passar por avaliação psicológica antes de qualquer contato não supervisionado com crianças, incluindo sua própria filha. O julgamento civil ocorreu 6 meses após o término do caso criminal, focando nos danos financeiros e emocionais sofridos por Hannah. Nosso advogado apresentou provas das contas médicas, custos contínuos de terapia, salários perdidos e impacto na qualidade de vida. Os danos reais foram calculados em $85 mil, incluindo despesas médicas, terapia e salários perdidos. Mas o júri também concedeu danos punitivos de $165 mil, totalizando $250 mil. Estes danos punitivos tinham o objetivo de enviar uma mensagem clara de que colocar crianças em perigo tem consequências financeiras sérias. Yvonne foi obrigada a pagar a sentença combinando suas economias, venda de bens e um plano de pagamento supervisionado pelo tribunal. Seu seguro residencial cobriu parte da responsabilidade por supervisão negligente, mas o ataque intencional não estava incluído. Durante todo esse processo legal, o trabalho mais importante acontecia nas sessões de terapia de Hannah. A doutora Patel ajudou Hannah a compreender que o que aconteceu não foi culpa dela e que ela merecia se sentir segura. O ponto de virada na recuperação de Hannah aconteceu cerca de 14 meses após o incidente. Ela brincava com bonecas no consultório da doutora Patel, criando uma cena com uma menina pequena e várias figuras de adultos ao redor de uma piscina de brinquedo. Me conte sua história, Hannah disse à doutora Patel. A menina começou a narrar enquanto brincava. Mas essa menina grande e esse adulto foram malvados com ela e a fizeram ir debaixo d'água quando ela não queria. O que deveria ter acontecido? Perguntou a terapeuta. Hannah pensou por um momento e reorganizou as figuras. O adulto deveria ter dito, tudo bem ter medo. Fique onde se sente segura, e eles deveriam ter deixado ela na parte rasa da piscina até se sentir pronta. Isso mesmo, Hannah. Os adultos deveriam ter te protegido. O que aconteceu não foi certo e não foi sua culpa. Essa sessão de brincadeira marcou um ponto de virada na recuperação de Hannah. Ela começou a entender que merecia proteção e que os adultos ao redor falharam em sua responsabilidade de mantê-la segura. A doutora Patel explicou a Neil e a mim que Hannah estava desenvolvendo uma compreensão saudável sobre o comportamento adequado de adultos. Ela está aprendendo a confiar em seus instintos de segurança e a esperar que adultos respeitem seus limites, algo que, no futuro, a tornará mais segura, pois será mais propensa a se defender se alguém a fizer se sentir desconfortável. A dinâmica familiar também continuou a evoluir. Alguns familiares começaram a compreender a gravidade do ocorrido, enquanto outros permaneciam defensivos e desdenhosos. As evidências eram esmagadoras: registros hospitalares, depoimentos de testemunhas, o relato claro de Hannah e as mensagens de texto de Yvonne, em que admitia que achava que Hannah precisava ser endurecida. O advogado de Yvonne tentou argumentar que tudo não passava de um mal-entendido, que ela só queria ajudar Hannah a superar o medo da água. A promotoria rebateu de forma contundente. A ré segurou uma criança de 6 anos debaixo d'água até ela perder a consciência e ainda riu disso. Não há mal-entendido aqui. No caso civil, nosso advogado foi metódico e detalhista, garantindo que todas as provas fossem apresentadas de forma clara e completa. Documentamos todas as despesas relacionadas ao incidente,
contas do hospital, sessões de terapia de Hannah, nossos salários perdidos, custos do hotel, tudo. Mas, mais importante, tínhamos provas do impacto contínuo na vida de Hannah. A psicóloga pediátrica de Hannah testemunhou sobre a resposta ao trauma, os pesadelos, a regressão nas habilidades de natação e a ansiedade geral em relação à água. Ela explicou que Hannah provavelmente precisaria de terapia contínua para superar o que havia acontecido. Nosso especialista, um especialista em segurança infantil, testemunhou sobre o quão perigosas foram as ações de Yvonne e como Hannah poderia facilmente ter morrido. Ele explicou que segurar uma criança debaixo d'água até que ela perca a consciência chega perto de tentativa de assassinato. O júri não se mostrou simpático às alegações de Yvonne de que só estava tentando ajudar. Ela foi considerada responsável por agressão, colocação em perigo de criança e dano emocional. Recebemos uma indenização significativa pelas despesas médicas, terapia, nossos gastos e danos punitivos. Mas as vitórias legais foram apenas parte da história. As mudanças reais aconteceram dentro da família estendida. Meus pais inicialmente tentaram minimizar o ocorrido, mas quando viram os registros hospitalares e entenderam que Hannah poderia ter morrido, mudaram de atitude. Eles perceberam que sua postura desdenhosa havia permitido o comportamento perigoso de Yvonne. Meu pai me ligou 6 meses depois do incidente. Laia, preciso me desculpar. Não entendi a gravidade. Quando penso que Hannah poderia não estar mais aqui, ele não conseguiu terminar a frase. Laia, preciso me desculpar. Não entendi a gravidade. Quando penso que Hannah poderia não estar mais aqui, ele não conseguiu terminar a frase. Minha mãe foi mais difícil de alcançar, mas eventualmente também mudou. Começou a enviar cartões e presentes para Hannah, tentando reconstruir o relacionamento. Ela nunca se desculpou totalmente por sua reação inicial, mas reconheceu que havia cometido um erro. Craig e Gail demoraram mais para mudar de postura. Eles se preocupavam com seus próprios filhos perto de Yvonne e Tessa. Após toda a revelação, cortaram relações com Yvonne, focando em proteger Finn e Reed. A dinâmica da família estendida foi permanentemente alterada. Yvonne se tornou isolada, à medida que as pessoas perceberam que seu julgamento sobre segurança infantil não podia ser confiável. Reuniões familiares passaram a ser menores e mais cuidadosas. Brent se divorciou de Yvonne 8 meses após o incidente. Ele disse a Neil que não poderia permanecer casado com alguém que colocaria uma criança em perigo e depois se recusasse a assumir responsabilidade. Ele obteve a custódia total de Tessa e se mudou para outra região em busca de um recomeço. Yvonne perdeu o emprego quando a mídia local divulgou a história. Ela trabalhava como assistente em uma pré-escola, e o distrito escolar não podia manter alguém condenado por colocar uma criança em perigo. Ela precisou voltar a morar com os pais e trabalhar em empregos de salário mínimo. Mas as mudanças mais importantes foram na recuperação de Hannah. Com o tempo, paciência e muita terapia, ela começou a superar o trauma. Encontramos uma psicóloga infantil especializada em traumas relacionados à água, e Hannah trabalhou com ela 2 vezes por semana. Também contratamos uma instrutora de natação com formação em trauma, especializada em crianças que tiveram experiências assustadoras na água. Muito lentamente, ao longo de 1 ano, Hannah começou a se sentir segura na água novamente. O grande avanço aconteceu quase exatamente 1 ano após o incidente. Hannah pediu para tentar aulas de natação novamente. Neil e eu estávamos nervosos, mas ela parecia realmente pronta. Encontramos uma instalação especializada em recuperação de trauma, e Hannah começou a trabalhar com a instrutora Miss Kelly. Miss Kelly foi incrível. Deixou Hannah controlar totalmente o ritmo, nunca a pressionou e sempre garantiu que ela se sentisse segura e apoiada. Hannah passou semanas apenas sentada à beira da piscina, depois colocando os pés na água, depois ficando de pé na parte rasa. A primeira vez que Hannah colocou o rosto na água voluntariamente, Neil e eu choramos juntos. Ela estava reconquistando sua relação com a natação nos seus próprios termos, mas foi um processo lento, que levou quase 2 anos de trabalho consistente. Hoje, 3 anos depois, Hannah tem 9 anos e fez progressos significativos. Ela ainda não é uma nadadora confiante, mas não tem mais medo da água. Pode tomar banho, brincar em piscinas rasas e está trabalhando para adquirir habilidades de natação mais avançadas com a instrutora especializada em trauma. Hannah também aprendeu lições importantes sobre família.
Ela entende que algumas pessoas que dizem amar você podem não agir com amor, e que é certo se afastar de quem não te mantém seguro. Ela sabe que falar sobre situações perigosas é sempre o certo. Quanto a Yvonne, ela completou cursos de parentalidade e controle de raiva obrigatórios pelo tribunal. Foi obrigada a escrever uma carta de desculpas a Hannah, reconhecendo que suas ações foram perigosas e erradas. Yvonne só tem visitas supervisionadas com Tessa 2 vezes por mês, e Brent deixou claro que ela nunca terá acesso não supervisionado à filha novamente. Tessa também passou por aconselhamento extensivo, pois estava repetindo traumas próprios causados pelos métodos rígidos de parentalidade de Yvonne. Com a terapia adequada e a abordagem mais gentil do pai, Tessa se tornou uma criança muito mais amável e empática. Ela também escreveu uma carta para Hannah, pedindo desculpas por tê-la machucado e prometendo nunca mais ferir outra criança. O acordo financeiro que recebemos cobriu a terapia de Hannah, todas as nossas despesas e ainda criou um fundo universitário para ela. Mas, mais importante, enviou uma mensagem clara: a segurança e o bem-estar de Hannah importam, o que aconteceu com ela foi sério e haverá consequências para qualquer um que a coloque em perigo. Olhando para trás, às vezes me pergunto se fizemos a coisa certa ao tomar medidas legais contra a família. Mas então olho para Hannah saudável, feliz e confiante e sei que fizemos a escolha certa. Mostramos a ela que sua segurança vale mais que política familiar, que os adultos devem proteger as crianças e que comportamentos perigosos têm consequências. Também potencialmente salvamos outras crianças. Yvonne não pode mais trabalhar com crianças, deve informar sua condenação em determinadas situações e aprendeu que colocar crianças em perigo não é aceitável. As férias em família, que deveriam ser sobre criar lembranças felizes, se tornaram a pior experiência de nossas vidas. Mas também foram um momento em que Neil e eu provamos para nós mesmos e para Hannah que fazeríamos qualquer coisa para protegê-la. Mostramos a Hannah que sua voz importa, sua segurança importa, e que ela nunca precisará aceitar comportamentos perigosos de ninguém, nem mesmo da família. Hoje, nossas férias em família são muito diferentes. São menores, mais cuidadosas e sempre focadas em garantir que todos se sintam seguros e respeitados. Hannah ajuda a planejar as atividades e tem poder de veto sobre qualquer coisa que a deixe desconfortável. Ela aprendeu que seus sentimentos e sua segurança são importantes, uma lição que servirá para toda a vida. O incidente na piscina mudou tudo, mas, no fim, fortaleceu nossa família. Hannah aprendeu que podia sobreviver a situações assustadoras. Neil e eu aprendemos que lutaríamos contra qualquer um para proteger nossa filha. E todos nós aprendemos que, às vezes, fazer a coisa certa significa tomar decisões difíceis, mesmo quando se trata de família. Hannah ainda tem seu maiô de unicórnio rosa e roxo. Ela o usou na aula de natação na semana passada e disse a Miss Kelly: "Este é meu maiô da coragem. Quase o perdi uma vez, mas recuperei." Isso resume bem a jornada de recuperação de Hannah. Ela quase perdeu sua coragem, mas a reconquistou mais forte do que nunca.